A princípio, a ideia da inteligência artificial, ela é um assunto que a gente vai tratar para abordar as profissões que estão aí, né, estão para o futuro, profissões que perderam, né, seu local, seu lugar no mercado de trabalho, para a gente analisar as profissões mais promissoras, porque quando você escolhe uma profissão, você tem aí agora, nesse momento, né, uma análise bem criteriosa a se fazer, né? E a inteligência artificial, aí a junção de todos os aspectos de tecnologia e de ser humano, né? Essa biotecnologia, ela vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí da abordagem do tema, vou falar um pouquinho só, aí depois a gente fala da pesquisa, como é que a gente vai fazer isso. As tarefas, eu acho que não vamos conseguir fazer isso agora, até porque não tem muita gente no grupo, a gente tem que dividir as tarefas, provavelmente vai precisar de uma outra reunião para isso. A agenda de atividades também vai precisar de outra reunião, a gente pode só dar um caminho, dar um norte, mas acho que não vai dar para fazer muita coisa. E as ideias de culminância, então, a gente vai ter que deixar realmente para outra reunião, porque é algo bem complicadinho de se pensar, né? Talvez mais para frente um pouco. Mas só para a gente pautar o que a gente tem que ir decidindo aos poucos, eu coloquei aqui os nossos tópicos, tá? Vamos lá, então. Bom, primeiro vamos ver o que é isso. O que é a inteligência artificial? É um ramo de pesquisa da ciência, da computação, que tem como objetivo desenvolver tecnologias que simulem a inteligência humana, tá? Como raciocínio, mecanismo, software ou outro artefato produzido pelo homem que exibe uma inteligência similar à humana. É um pouco assustador em alguns tópicos, porque as pessoas acham que isso vai substituir completamente, né, o ser humano. Há indícios que sim, mas a gente vai perceber que não é bem assim, tá? Então, vamos pegar a ideia, como entender aí como a inteligência artificial com a biotecnologia vai interferir no mercado de trabalho, na escolha da sua profissão. Então, nosso conceito antigo, ele tem assim, eu vou buscar uma especialização ideal, que em 4 anos eu vou trabalhar nisso a minha vida toda. Né? Então, o médico fica lá, não 4 anos, médico é mais, né? Mas estou colocando 4 anos na média de uma faculdade. Você faz 4 anos daquela especialização, você vai trabalhar naquilo, e você pretende ficar naquela especialização, até se especializar cada vez mais naquilo que você escolheu. Um conceito novo que a gente está começando a ver agora, que a gente vai introduzir dessa forma, é a busca pela especialização ideal, mas agora que eu possa articular com outras áreas em alguns anos. Então, eu vou ter que utilizar a minha área articulando com outras áreas, porque vai ser uma coisa quase que obrigatória, eu vou ter que sistematizar a minha área vai ter que ser fácil de lidar com as outras áreas, né? Então, eu preciso estar vendo isso agora, porque em 4 anos a mudança é realmente muito grande. A gente vai entender depois, vou passar algumas coisas aqui, por como que a cada tempos, né, vamos dizer assim, de tempo em tempo, a quantidade de anos que vai diminuindo para mudanças radicais, né, no sistema de trabalho, ela vai ficando cada vez menor. Né? Então, daqui a 2, 3 anos a gente tem alguma coisa, daqui a 5 anos a gente tem outra, daqui a 10 anos, então, nem se fala, né? Bom, eu só dei uma introdução, a gente vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que dar uma lida a mais, né? A gente vai voltar a falar nesse assunto novamente, numa próxima reunião. Então, a divisão da pesquisa, a princípio, é uma proposta, tá? Eu aceito aí, quem tiver uma ideia, professor, eu acho que tem esse documentário, eu acho que tem isso aqui. É importante que vocês devem ter contatos, então vocês podem também estar aí sugerindo. Mas, a princípio, a base da nossa pesquisa, a base da nossa eletiva, ela vai ter um pouquinho de pesquisa e um pouco de entendimento. A gente precisa fazer isso, todos nós, tá? Então, o material sugerido para esse desenvolvimento, eu estou sugerindo o livro, que chama 21 lições para o século XXI, o autor é Yuval Noah Harari, tá? Eu tinha separado aí um vídeo, Tati, desse cara falando, mas como é legendado, acho que é melhor um outro documento. Legendado fica difícil, né? A pessoa tem que ler rapidinho, então ele não é brasileiro, então, lógico, né? Pelo nome, mas acontece que eu acho que tem que dar um tempinho aí mais, a gente ver uma aula com mais tempo, porque não daria até para passar esse vídeo aí. Tá?
Então, assim, professor, eu vou ter que ler o livro todo? Não, não precisa. A gente tem algumas páginas, alguns pontos, que dá para nos dar aí um norte melhor. Então, a lição 2 e 3 são 21 lições. O livro é como se fosse 21 capítulos. Na lição 2 é o trabalho, na lição 3 é liberdade. Na lição 3, no capítulo 3, aí já vai abordar um pouquinho mais sobre, um pouco mais, vai fugir um pouco do trabalho, mas ele vai entrar na questão das mídias sociais, tá? Então, os algoritmos que estão permitindo a mudança de comportamento humano. Isso é muito interessante, tá? Como isso vai influenciar também no nosso trabalho. O documentário, a gente chama de Coded Bias, né? Ou a gente fala Bias, é um documentário que está na Netflix, dá para vocês assistirem, para começarem a ter uma ideia. Inclusive, lá tem uma contradição, existe um erro, né, de inteligência artificial, que é interessante, a gente está vendo que também está aí, né, vamos dizer assim, caminhando, algumas coisas estão dando errado também. E é interessante esse documentário que mostra uma menina que fez uma pesquisa, ela é negra, e ela fez uma pesquisa e ela encontrou uma situação bem complicada e ela prova aquilo e é muito legal, tá? Interessante. E dá também uma ideia bem interessante sobre o inteligência artificial, tá? Nesse documentário. É interessante a gente estar vendo. Bom, o conteúdo do nosso trabalho é a relação de trabalho entre presente e futuro. Então, eu não vou falar aqui só de tecnologia, nós vamos ficar mergulhados em tecnologia, porque não é esse o ponto principal. O ponto principal é usar esse tema para verificar as minhas profissões que vai influenciar no meu futuro. Então, você vai escolher uma profissão, de repente você já tem uma profissão na sua cabeça, você vai utilizar desse mecanismo para verificar se essa profissão, para você, mais para frente, vai precisar de algumas adaptações. Ou pode ser que ela seja extinta no futuro, porque há muitas profissões que serão extintas e não vai demorar muito, tá? Então, a criatividade e versatilidade como meios de adaptação ao trabalho no futuro. Então, como que eu vou ter que desenvolver, o que que eu vou ter que desenvolver para que a minha profissão não fique, né, assim, não seja desativada, não seja uma coisa que eu fiz à toa. Então, eu preciso da criatividade e eu preciso da versatilidade para fazer com que ela continue, tá? Como a escolha de hoje determina a execução desse trabalho amanhã, é aí que a gente vai trabalhar. Qual é o nosso perfil? Né? Qual é o perfil da sua profissão? Né? Como que eu vou ver, como é que eu vou fazer essa profissão? Como é que eu vejo que essa profissão vai ter realmente um desenvolvimento por bastante tempo e como eu posso adaptar isso, né? Fazendo já essa análise agora, tá? Bom, aqui eu vou falar rapidamente, porque até não dá para vocês entenderem, porque senão não dá tempo. Eu quero mostrar um pouco para vocês desse período, desse assim, do tempo que as coisas mudam, né? Como mudavam e como mudam hoje. É só para a gente ter uma noção de tempo, porque às vezes até, né, a gente não consegue visualizar isso. Vamos ver só um exemplo que eu peguei aqui. A máquina de escrever. Se é que alguém conhece a máquina de escrever, ela era usada, né? Foi usada por muitos anos. Ela foi criada, introduzida pela fábrica Hammond em Nova York em 1880. Ela foi utilizada, começou a ser utilizada em 1880. Veja bem, eu fiz, né, datilografia e tinha, tudo era feito em máquina de escrever. Estamos falando de 1980, daí para frente. Quer dizer, foi mais de um século utilizando um equipamento sem nenhuma tecnologia a mais. O máximo que aconteceu com a máquina foi virar um pouquinho mais bonitinha, né? Mais engraçadinha, mais assim, um design melhor. Então, um século de um equipamento sendo utilizado sem mudança alguma. Veja que hoje em dia você tem o tablet, o celular, o computador e as coisas estão cada vez em pouquíssimo tempo se alterando, muito pouco tempo. Então, para a gente ter uma ideia de como antes demorava-se muito mais uma tecnologia ser renovada ou substituída. Hoje é muito mais rápido. Quer dizer, foi um século dessa máquina sendo utilizada e nada foi elaborado. Lógico, nesse período foi elaborado o computador, mas ele não tomou o mercado todo e demorou para ele tomar conta do mercado. Né? Mas a gente vai analisar no todo, assim, no sentido geral, de quanto tempo isso demora para acontecer. Só por curiosidade, isso é uma calculadora. Né? Uma calculadora que, né,
em década de 60, 70, era utilizada nos comércios. Era essa calculadora, era uma manivelinha, tá? Então, a gente tem aí realmente uma tecnologia, não, se for pensar em termos de história antiga, mas que hoje a gente praticamente nem utiliza, não tem mais separadamente uma calculadora, né? A gente já usa tudo no celular, tá? Bom, eu vou terminar essa ponta, aí eu quero que a, a Tati tome a palavra. A agenda de atividades e ideias de culminância, gente, é assim, primeiramente, eu vou passar esse material que eu falei, que eu citei, eu vou mandar para vocês as páginas do livro só que são necessárias, só as páginas, né? Ou, se alguém quiser o livro, eu mando também, para vocês poderem ler e ter uma base de entendimento. Bom, nós vamos buscar a pesquisa, depois eu vejo com a Tati que a gente pode propor. A gente vai ter a pesquisa de profissões existentes hoje, e que você acredita que não terá dentro de 5 anos. E por quê? Essa pesquisa, é interessante que você leia primeiro, né, alguns capítulos do 21 lições, para começar a pesquisar, porque daí você já vai ter uma ideia daquilo. Então, é interessante você já colocar em profissões existentes que hoje que você acredita que não vai ter daqui a 5 anos. 5 anos, tá? E profissões, aqui eu não coloquei, mas se vocês tiverem aí algumas profissões que você falou, professor, isso aqui existia, hoje não tem mais. Uma delas é datilógrafo, né? Isso é óbvio. Recepcionista também, parece-me que já começou a ter uma extinção, eu percebi aí fazendo algumas leituras. Então, essa pesquisa, tá? Até porque você vai começar a identificar as profissões que vão se identificar com você também, tá? Bom, aí a conclusão as leituras e o documentário feito, assistido, né? Feito a leitura, documentário assistido, a gente vai ter algumas conclusões e a gente vai levantar isso numa outra reunião. Então, o ideal seria essa pesquisa de profissões, a leitura, a visualização do documentário, e aí a gente já tem um material, uma ideia para a gente começar a levar, né, formatar a nossa atividade, tá? A nossa, até culminância mesmo. A Tati vai falar um pouco, até que ela vai mostrar uma coisa da inteligência artificial aí, e aí a gente vai discutindo. Eu vou só sair aqui, tá, Tati? Tá bom, Gi. Turma, eu queria perguntar a vocês quais as expectativas de vocês para com a nossa eletiva? Anseios, curiosidade, vontade, medo? O que vocês acham aí? Pode falar, pode colocar no chat. Oi, Gi? Vamos falar alguma coisa? Vamos, não nos deixe só, é muito ruim. Assim, eu vou falar da minha pessoa, né? Eu acho assim, quando a gente ouve falar, né, quando a gente lê alguma coisa do termo, a gente fica um pouco assustada, né? Ficou normal. Mas, então, primeiro complementando o que a Gisele falou, a nossa eletiva não vai ser uma caixinha fechada, né? Só inteligência artificial, vocês não vão sair formados e com um super projeto feito, mas é para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu ver o que a Adriele colocou aqui. Espero que consiga entender algo sobre isso, então, sobre a curiosidade, assim. A inteligência artificial hoje, ela está presente em tudo nas nossas vidas. O Cairon também. Então, vocês têm alguns exemplos de algum aparelho, de alguma coisa que vocês já tenham visto, que vocês tenham em casa, que utilize essa tecnologia? Se vocês falarem, é melhor. Alexa, isso mesmo, Pedro. Pronto. Disponha. Eu falei alto e eu trouxe a minha aqui para vocês verem. Deixa eu deixar aqui. Ó, dá para ver? Eu fico pequenininha da tela, não tenho noção. Ó, essa é a Alexa.
Ainda bem que ela não ouviu eu falar, porque às vezes eu levo cada susto. O meu filhinho vai fazer 4 anos e ele liga sozinho. Ele pede a música que ele quer. Aí ele aprendeu algumas gracinhas com a gente, previsão do tempo. A Adriele está perguntando se é tipo um Google. Deixa eu clicar aqui para eu conseguir ir respondendo. Também, Adriele. Então, assim, ela... Aqui, basicamente, a função música que a gente usa, porque é muito fácil. Então, a gente vai lavar louça, vai fazer comida, é só por comando de voz. Então, ela é baseada e tudo que é de inteligência artificial, os aparelhos, né, num banco de dados gigantesco para poder te proporcionar uma resposta. Então, por exemplo, a gente pede uma música por ela, a gente pergunta a previsão do tempo, sons de animais, eu falo isso pelo meu filho. Eu não conheço nenhum terço de tudo, primeiro que não faz muito tempo que nós temos, né? Eu também não tenho muito tempo de ficar fuçando, o meu marido sabe, até perguntei se ele queria falar que algumas coisas ele não quis. Mas assim, tem muitas funções. Você pergunta tudo, você pode perguntar de um trajeto, você pode perguntar qualquer coisa de curiosidade, ano da Copa do Mundo. Então você só fala, sempre, comando de voz é falar o nome dela primeiro, e aí você pergunta ou pede o que você quiser. É muito legal. E a gente tem aqui em casa também, nós temos a televisão, que é assim também, que acho que é um pouquinho mais comum, também é por controle de voz, que é a tendência hoje que todas tenham, né, que é assim uma coisa bacana, facilita muito a vida. O meu filhinho também pequeno, ele liga a TV sozinha, a gente consegue conectar o aparelhinho, a Alexa nele, ela ligou. Por isso que às vezes eu assusto. Na televisão, e aí a gente consegue conectar em vários outros, então tem lâmpadas, que a gente tem as lâmpadas, hoje em dia são específicas. Então você, por exemplo, o da lâmpada é muito bacana, porque você programa lá, você compra lá a lâmpada que é multicolorida, e aí você programa. A azul é para quando eu estou animado, a vermelha é quando eu quero um clima romântico, a amarela é quando eu estou triste, deprê, então eu quero ouvir uma musiquinha mais assim. Então, ela consegue relacionar só de você falar a cor, por exemplo. Então, se você programa... Eu tenho é sobrinho do meu marido, então, por consideração, é meu também. Ele é super tecnológico e ele tem tudo na casa dele, ele já conectou a Alexa. Então, essa lâmpada, ele começou a namorar agora, então eu dei esse exemplo porque eu achei bacana. Ele colocou a luz vermelha, então é o clima romântico. Então, ele chega com a namorada, Alexa, tal. Então, ela já acende a luz, além de acender na cor certa, que é a vermelha, e já tem uma playlist que começa a tocar. Então, assim, e ele fez um vídeo e mandou para a família toda, e assim, a gente morreu de rir. Mas você pode conectar a cafeteira, por exemplo. Então eu acordo, vou tomar banho, e eu quero que eu faça o café enquanto eu tomo banho. Então você pode programar. E é um exemplo de muitos que a gente tem por aí. Quer complementar, Gi? Falar alguma coisa? Não, achei ótimo, achei muito legal. Eu não tenho, mas eu acho que eu vou comprar uma. É legal. Essa é a geração 3, a terceira que saiu, agora já saiu a quarta. E aí elas vão avançando, né, como tudo, e elas vão tendo cada vez mais recursos. Sim, é a tendência, né? Por isso que a gente tem que entender como funciona isso, e isso influencia muito o nosso dia a dia. Inclusive, você falando sobre isso, depois na parte de liberdade, a gente tem aí a questão dos algoritmos, né? Só para salientar, eu acho que você deve ter percebido, claro, que no celular você tem
esses identificadores, né? São algoritmos. Você fala alguma coisa, ele vai lá, procura e te oferece aquele produto que você está falando que precisa comprar, ou comentou, ou qualquer coisa, ele já te dá, na hora que você liga o celular, você já tem lá a identificação, porque está te identificando que você, então esse algoritmo já é uma forma inteligente que já vai, né, conduzindo, né, o nosso comportamento, ele muda nosso comportamento, né? Tem uma observação aqui que o André fez, ele falou, espero que conseguir escolher uma profissão que não será afetada de forma negativa. É para isso que a gente está fazendo esse trabalho. É para a gente poder analisar as profissões que nós estamos escolhendo. De repente, você já tem uma profissão na sua mente. Pesquisar sobre ela. Só ir mais a fundo sobre ela. Ver como que ela vai ser daqui a um tempo. Então, essa a ideia nossa. Tá? A inteligência artificial foi um tema que a gente escolheu para poder mostrar que isso vai nos interferir. Mas é para isso que a gente está aqui, para a gente ver, essa profissão que você escolheu, André, vamos dar uma olhada como é que ela está aí no mercado? Olha na sua, como é que está? Vamos ver qual é o perfil dessa profissão hoje, qual será daqui a um tempo. É uma analogia muito boa que a gente vai fazer para ajudar vocês na escolha da profissão, né? E aí a gente começa a ver, né, essas tecnologias super avançadas e começa a falar, então, eu particularmente concluo o seguinte, se eu tivesse hoje que escolher uma profissão, é claro que eu escolhi em TI, né? Por quê? Porque não tem como isso acabar tão cedo, né? A tecnologia da informação é o caminho. Professor, mas eu não gosto. Primeiro, procura saber como é, o que vai fazer, quais os níveis, né? Quais são os campos de trabalho, né, que tem. Tecnologia da informação tem várias coisas. Então, eu começaria a ver por aí. É claro que a gente tem uma tendência, né, para escolher alguma coisa, tem que ser uma educação física, tá? Eu escolhi química. Mas, a princípio, a minha primeira opção, lá atrás, no primeiro ano do colegial, era educação física. Eu era louca para fazer educação física. Era meu sonho. Mas por quê? Porque eu estava vendo ali uma outra coisa, eu queria ser bailarina, então eu criei pelo caminho da atividade física. Mas alguém foi no meu ouvido e falou, Gisele, isso não vai dar dinheiro, não vai ter mercado. Naquela época, você vai ouvir todo mundo. Agora, analisa hoje o quanto é importante essa área. Não tem nem discussão. Tá? Você pode ter um aplicativo que te dá exercício físico, mas você tem que ter alguém para ver se você está fazendo certo. Porque se você fizer uma coisa errada, você vai detonar com o seu corpo, vai ter uma lesão. Então, eu preciso ter alguém que me indique, olha, você está fazendo errado, você está fazendo certo. Né? Então, é importantíssimo. Mas eu nunca pensei nisso lá nos meus 15 anos de idade. Eu nunca ia pensar nisso. Então, é muito difícil. É um trabalho difícil de análise da profissão do futuro, mas dá para a gente fazer isso e a gente vai aqui para conduzir essa escolha de vocês e analisar a escolha de vocês. Tá? Enfim, eu acho que o que eu mais tinha para falar, acho que era isso, foi legal a gente ter, o André ter comentado sobre isso até, e eu achei assim, muito interessante a gente expor um equipamento, né, a Tati ter exposto um equipamento que mostra bem claramente, né, na prática, o quanto isso está afetando, né, está começando a mexer com o nosso comportamento, né, no dia a dia, né, e daí vai indo cada vez mais a gente tendo esse envolvimento da inteligência no nosso dia a dia, tá? Bom, Tati, vê o que você tem para colocar. E, primeira coisa, deixa eu só comentar uma coisa. Vamos decidir alguma coisa hoje sobre tarefas? Ou melhor, deixar para a próxima reunião? O que você acha? Eu acho bom a gente aguardar. O que a gente pode fazer, Gia, de repente, já fazer a nossa sala do Google Sala de Aula e colocar essas pesquisas e essas sugestões, entre aspas, mas que a gente vai cobrar, que vocês leiam e assistam, lá para o pessoal já poder fazer isso, não ter que esperar mais uma semana, né? Então fica como uma tarefinha já isso. Tá. Melhor, acho que é uma boa. Bom, tá dando 1h30, provavelmente vai ter uma outra aula, então ficamos decididos assim, vamos criar o Google Class, né? Acho que hoje dá para fazer isso, né, Kátia? Acho que sim. Não, vamos no máximo segunda-feira. Se a gente não conseguir hoje, na segunda, a gente envia os convites. Tá, e vamos colocar lá esse material, essa gravação, o material de proposta, de leitura, tudo lá, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente, ou vai ter uma outra reunião aí em breve.
Tá joia. E vocês, pessoal, vocês podem, na pesquisa aí de vocês, de repente surgiu uma temática, um assunto que vocês acham bacana. Ai, Pro, eu gostaria de tratar sobre isso, eu gostaria de saber mais sobre aquilo. Aí a gente tenta aglutinar aí os conteúdos que a gente vai passar para vocês ao longo do ano. Ok? Isso mesmo. Ok. Perfeito, então. Gente, eu vou então encerrar aqui a gravação. E aí a gente se fala, vai se falando, qualquer coisa a gente bota lá no grupo, né? Uhum. Você passa o pessoal que vai estar lá a gravação para eles assistirem. E depois Tá, eu vou colocar lá. Tá? Tá bom, Então, tá, Gi. Tati. Vamos encerrar. E a gente se fala daqui a pouco. E Tá. os alunos, bom final de semana. Bom final de semana.